Alguém já abriu lá? Que? Gênesis 29, versículo 31. Eu vou ler esse texto aqui para vocês e depois vou pedir para vocês lerem outros textos. É só me avisa todo mundo aí para vocês acompanharem. Começar a ler. O versículo 31 vai dizer assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Foi o próprio Senhor que determinou que Léia seria fecunda e Raquel estéril. Deus viu que Léia era desprezada e teve compaixão dela. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Rubem, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. Porque Léia, ela teve uma bênção de Deus, mas ela ainda assim não era grata. Ela desejava ter o que não tinha, enquanto Raquel, o contrário. O Senhor ouviu que eu era desprezado e me deu mais um filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho, e disse: agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz a 3 filhos. Mais uma vez ficou grávida e deu à luz a um filho, então disse: desta vez louvarei. Deus estabeleceu que Léia seria fecunda, e agora ele mesmo aqui no final do versículo, ele impôs um fim, porque ele disse que Lia agora não teria mais filhos, pelo menos por um tempo. E daí no capítulo 30 de Gênesis, versículo 1, agora é a vez de Raquel reclamar, porque ela diz: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Mas se Jacó tinha filhos com Lia e não tinha filhos com Raquel, o problema não era Jacó, o problema era ela. E aí Jacó lhe responde assim: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Jacó, ele entendia que Deus estabelecia todas as coisas, mas Raquel não. A comparação, ela traz inveja, que a gente quer algo ou uma posição que não nos pertence, algo que Deus não determinou para a gente, talvez para sempre, talvez apenas por um momento. Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e traga filhos ao meu colo por meio dela. Por que ela diz esse negócio estranho de Jacó ter relações com outra mulher e os filhos ser dela? Porque isso era uma tradição da família de Abraão. Eles moravam na Mesopotâmia, e isso era uma tradição bem esquisita que eles tinham na época, que se a serva de uma pessoa tinha filhos, de uma mulher, aí os filhos pertenciam à senhora. E Sara, inclusive, fez a mesma coisa com Abraão, deu Agar para que Abraão tivesse relações com ela. Depois isso teve todo um problema e foi pelo mesmo motivo. E daí Jacó, ele vai lá, engravida essa mulher, Bila, e ela tem um filho. E daí Raquel, ela inventa todo um cenário mentiroso na cabeça dela. Ela diz assim: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Só que Deus, ele não tinha feito justiça a coisa nenhuma. Raquel, que montou um cenário através do seu orgulho, criou uma mentira para acreditar. Tudo coisa da cabeça dela, e ainda pôs o nome de Deus em tudo. Então Bila teve mais filhos, e depois ela diz: com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao nome do filho de Naphtali, porque tanto ela como a sua irmã não conseguiam ser felizes com o que elas tinham, que é o que eu vou falar mais para frente. Então elas simplesmente travavam uma batalha uma com a outra. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Fez a mesma coisa que Raquel. E aí aqui no final da passagem vai dizer que Deus se lembrou de Raquel e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Ou seja, Deus, ele já tinha um plano para a vida dela, mas ela quis adiantar os planos de Deus. O tema de hoje da pregação é comparação e inveja.
Que história é essa que a gente acabou de ler? A história, ela se passa na terra de Harã, no norte da Mesopotâmia, que é a atual Turquia agora. Ali a família de Abraão se estabeleceu. Eles eram da terra de Ur, e aí Deus ele manda Abraão sair dessa terra e ir lá para a terra de Canaã. E a família de Jacó, ela tinha saído dessa terrinha de Ur e agora ela foi ali para a terra de Harã. E acredito que todos vocês conhecem a história de Jacó, mas Jacó ele teve que fugir para a casa do seu tio Labão, teve que fugir de Esaú, e aí nessa ele acaba se apaixonando por Raquel, que era a filha de Labão. E daí ele trabalha 7 anos por Raquel. Só que Lia e Labão ali, eles fazem uma artimanha, uma jogada ali. E na hora, claro, daí Jacó ele vai lá, ele casa com Raquel. Só que na hora de ser feliz, acontece uma substituição. Sai Raquel e entra Lia. E como naquela época era, tipo assim, se você tivesse relações com a mulher, você teria que casar com ela, senão era uma desonra. Aí Jacó, ele meio que casa forçadamente com Lia, tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Ele trabalha 14 anos, que eles inventam uma desculpa lá, Labão inventa uma desculpa de que a Lia era mais velha, não é costume casar mais nova. E é nesse contexto que a gente tem a história que a gente acabou de ler. Lia, ela tinha filhos, Raquel não. Só que ela não conseguia ser feliz com o que ela tinha, por causa da comparação, por causa da inveja. Lia queria ter o amor que Raquel tinha, porque Jacó, ele amava Raquel, não Lia. Não sei se vocês já viram os memes que falavam que Jacó era analfabeto. O Caio já viu. O Caio é crente a vida inteira, né? Já viu todos os memes. Jacó amava Raquel e não Lia. Então, Lia querer o amor de Raquel era algo injusto. Ela podia ser feliz pelo fato de ter um homem como Jacó que não a desonrou, que a manteve e que a fez mãe, mas ela não conseguia ser feliz porque ela só conseguia ver o que ela não tinha. Só que se ela já entrou nesse casamento por causa de uma artimanha, Jacó nunca iludiu ela, nunca disse que queria se casar com ela, e Labão sabia tanto disso que precisou fazer toda uma artimanha ali para que ele entrasse no meio desse casamento. Então Lia estava pedindo algo que era injusto. Ela não conseguia se colocar no seu lugar. Ela se comparava com uma pessoa que era incomparável, porque Jacó desde o começo amava Raquel, ele trabalhou por Raquel, não por Lia. Se ele tivesse que trabalhar por Lia, talvez ele teria ido trabalhar em outro lugar, ido para outra terra. E aí Lia, ela tem filhos, e a primeira coisa que ela pensa é em colocar o nome do filho dela de Rubem, que significa agora o meu marido vai me amar, porque ela não consegue desfrutar do fato dela ser mãe, ela tem que pensar na irmã dela. E Raquel fazia o contrário, ela tinha o amor de Jacó, mas ela não tinha filhos. E aí ela começa a reclamar também, como a gente viu aqui no texto, ela reclama com o próprio Jacó. E aí Jacó ele entende que é Deus que não permitiu que ela tivesse filhos naquele momento. E Abraão e Sara passaram pelo mesmo. Isso não é algo novo. Raquel, ela podia pensar que, poxa, meu marido me ama. Ele trabalhou 7 anos por mim. Não é qualquer homem que faz isso. Tem cara que não pagaria nem uma coxinha por você, nem um pastel. E Jacó trabalhou 7 anos, e depois ele foi enganado, trabalhou mais 7 anos. Só que Raquel, ela não sabia ser grata.
ela só pensava: ai, a minha irmã tem filhos e eu não, a minha irmã tem filhos e eu não. Talvez ela nem desejasse mesmo ser mãe, talvez ela apenas desejasse ter o que a irmã dela tinha, para poder dizer que ela era melhor que a irmã dela. A competição é olhar para o que falta e esquecer o que nós já temos. Por exemplo, a gente pode ver, sei lá, fulano namora e eu não. E daí a gente se compara com a pessoa, a gente tem inveja da pessoa. Mas às vezes isso não é para você agora. Nem tudo é definitivo na nossa vida. Deus estabeleceu que Raquel não teria filhos naquele momento, mas não é para sempre. Depois ela teve filhos. Do mesmo jeito, você pode não ter uma namorada agora, mas isso não é para sempre. Talvez apenas agora não seja o momento. Porque quando as coisas vêm na hora errada, isso acaba se tornando o quê? Uma maldição, não uma bênção. Então Deus, ele sabe por que ele fez as coisas desse jeito. Na vez passada que eu preguei, eu repeti uma frase muitas vezes para que entrasse na cabeça de vocês. Eu falei: nós temos uma identidade, uma missão, um propósito. E a frase que eu vou ficar repetindo hoje para entrar na cabeça de vocês é a seguinte: a comparação só nos faz querer viver o propósito do outro e não o nosso propósito. Porque Deus, ele te conhece melhor do que você e sabe o que é melhor para você. Eu estava estudando Salmos 23 esses dias, e é interessante a figura do pastor e da ovelha, porque quem sabe o que é melhor para a ovelha é o pastor, não a ovelha. Sabe o que acontece quando uma ovelha faz o que ela quer? Ela acaba caindo num buraco, acaba caindo num rio e morre. Ela não sabe o que é melhor para ela, daí ela se afasta do rebanho de ovelhas, acaba virando presa do lobo. Então, quando a ovelha ela foge muito, o que o pastor faz? Ele vai lá e quebra a perna da ovelha para ela parar de ficar fugindo. Esse é um castigo severo, e daí ele vai lá e carrega a ovelha nos ombros. Então Deus, ele te conhece melhor do que você mesmo, porque foi ele que fez você desse jeito, com essa personalidade, não com o pecado, mas com a personalidade. Quero que algum de vocês abra em Mateus 25, na parábola dos talentos. E alguém leia para mim, por favor. Deixa eu ver qual versículo que é. É na parábola dos talentos, deve estar escrito na Bíblia de vocês. Isso, 25, versículo 14. Isso. É do 14 até... Não quero que leia inteira, não. Até o 18. Vai, até o 18. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os suas funcionários contas da sua propriedade. Ele deu o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200, mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Essa versão aí que você tem, qual que é a versão? NTLH. Essa versão é legal, porque muitas pessoas elas acham que é talento como a gente conhece hoje, só que talento era uma quantidade de dinheiro. E na sua versão aparece bem isso. Mas qual que é o da parábola dos talentos? Não é quanto dinheiro cada um recebeu em si, mas sim o que cada um fez com esse dinheiro. O que tinha 5, multiplicou. O que tinha 2, multiplicou. E o que tinha 1,
não multiplicou. Então é interessante que Deus ele deu os talentos, cada um de acordo com a sua capacidade. O que a gente pode tirar disso com a comparação e a inveja? Às vezes a gente deseja ter o que o outro tem, às vezes a gente deseja estar na posição do outro. Só que será que a gente tem capacidade naquele momento de estar naquela posição? Nossa, que chuva. Tipo, pegar de exemplo aqui o Rodrigo e a Morena, que são líderes dos Adoles. Talvez as pessoas elas vejam e pensem, legal, eles são líderes dos Adoles, tem prestígio, tem, sei lá, evidência. Quê? Choquito. Aí pensa, eu também quero ser líder dos adolescentes. Ou às vezes não é nem querer ser líder, mas fica dando palpite, fica dando... Não faz esse que serve não, tá louco. Aí, às vezes a pessoa não quer nem ser líder dos adolescentes, mas quer ficar dando palpite, quer ficar dando pitaco no que tem que ser feito no Ministério dos Adolescentes. Mas vocês sabem qual que é a responsabilidade disso? Vocês sabem o que é ter que organizar um retiro? Se acontecer alguma coisa na igreja hoje, aqui agora, algum de vocês sumir e nunca mais for achado, a responsabilidade recai em parte sobre eles também. Se acontecer alguma coisa com vocês aqui, se fizeram alguma coisa aqui na igreja e a galera da igreja ficar sabendo, a responsabilidade vai recair sobre eles. Então será que todos os que comentam o que deve ser feito estão de fato preparados para estar nessa posição? É que nem eu falei antes, às vezes você fica pensando, porque meus amigos namoram e eu não, então eu vou fazer que nem Raquel, vou tentar adiantar as coisas. E sabe o que isso vai se tornar? O que é para ser uma bênção vai se tornar uma maldição para você. Deus já tinha um propósito na vida de Raquel. Ela teve os filhos dela, não da mentira que ela inventou com a serva dela. Do mesmo jeito que Sara, Deus falou para Sara que ela teria o filho dela, não os filhos da serva dela, que só gerou problemas. Mas como o ser humano quer fazer as coisas do jeito dele, se comparando com os outros, aí ele adianta as coisas e as coisas dão errado. Se você namorar na hora errada, o seu namoro vai terminar, você vai sair traumatizado, talvez aquela pessoa deixe marcas em você que vão demorar muito tempo para você se tratar. Você só vai acabar, você e a pessoa só vão acabar se defraudando um ao outro. Por quê? Porque era na hora errada. Se uma pessoa ganha R$1 milhão, você pensa, nossa, R$1 milhão, eu quero. Sabe o que aconteceria se todos vocês ganhassem R$1 milhão, com a mentalidade que vocês têm agora? Muitos de vocês, ou alguns de vocês, transformariam isso em uma dívida de R$1 milhão, porque vocês não estão preparados para receber isso. A gente vê muito isso no exemplo da Mega Sena. Tem gente que ganha na Mega Sena e daí em 2, 3 anos já acabou o dinheiro, a pessoa está endividada, ela está pior do que antes. Por quê? Porque ela quis adiantar as coisas, recebeu as coisas no momento que não era, no momento que não estava preparada e fez disso uma maldição. Por isso que Deus ele dá os talentos de acordo com a capacidade de cada um e no momento oportuno. Às vezes a gente inveja quem é milionário ou quem tem um emprego muito top, só que quem recebe mais também carrega mais responsabilidades. Quem é pastor tem muita responsabilidade, quem é líder tem muita responsabilidade. Às vezes vocês chegam com umas questões muito difíceis de responder, e a gente tem que saber responder, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, porque o que a gente falar pode causar um efeito negativo na vida de vocês. Tem até uma passagem na Bíblia que diz: a quem muito lhe é dado, muito será exigido. Aposto que o cara lá, o Stan Lee, que fez o Homem-Aranha, aposto que ele pegou essa frase da Bíblia e criou a frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, porque é verdade.
Então a gente não pode ficar se comparando com os demais, porque a gente não sabe o que acontece na vida dos demais, a gente não sabe o que aquela pessoa teve que passar na vida para chegar naquela situação. E talvez você não aguentaria estar naquela situação. Não inveje a posição do outro, seja fiel na posição que você está. Imagina que você é um cara que você pode ser o melhor recepcionista da igreja, você pode ser o melhor na mesa de som, o melhor na iluminação, o melhor na guitarra, mas como você vê que a galera do louvor está em evidência, que a galera recebe aplausos, que fica bonita aqui as pessoas aqui na frente, aí você que tinha a habilidade de fazer outra coisa, você tem uma voz horrível, mas você quer cantar no louvor, para receber os aplausos, para receber as palmas. Por quê? Porque a comparação ela faz a gente querer um lugar que não é nosso. E aí a igreja ela vai perder uma iluminação top, vai perder uma recepção top. Por quê? Por causa do seu ego. E vai ganhar um louvor ruim. E a recepção, por exemplo, a gente não tem recepção nos adolescentes. É muito importante. Às vezes todo mundo quer cantar no louvor. Às vezes todo mundo quer ser líder. Às vezes todo mundo quer fazer só uma coisa. Meu Deus. A gente tem várias coisas para se fazer. Por exemplo, tem pessoas que vêm aqui. A pessoa veio a primeira vez. Ninguém falou que bom que você veio, e daí no final do culto ninguém falou volte sempre, daí a pessoa vem e vai sem receber nenhuma palavra. E a gente tem que saber as nossas capacidades. Todo mundo fala, faça o seu melhor, mas depende da área que você estiver atuando. Se você quiser vir aqui pregar, talvez o seu melhor não seja bom, porque você não está preparado para isso agora. Mas talvez na recepção o seu melhor seja algo top, extraordinário. Deus é quem determina todas as coisas. Deus é o Senhor do tempo e não o tempo é o Senhor de Deus. Por quê? Porque Deus sempre existiu e aí Ele criou o tempo. As pessoas ficam perguntando, mas quem que é o Pai de Deus? Isso aí não existe. Deus sempre existiu, porque se a gente entrar nessa questão, daí a gente vai, quem que é o avô de Deus, quem que é o bisavô de Deus, quem que é o tataravô de Deus, Deus sempre existiu, e Ele criou o tempo, por isso que é Deus quem determina todas as coisas. Lia teve filhos, depois parou. Raquel era estéril, depois Deus permitiu que ela tivesse filhos. Existe um tempo para cada coisa, o próprio livro de Eclesiastes vai dizer que existe um tempo para todas as coisas. Raquel, ela tenta antecipar as coisas. Lia também depois fez a mesma coisa, ofereceu a sua serva para que Jacó tivesse filhos. Sara fez a mesma coisa. Então, quando a gente se compara, a gente começa a pensar, eu também preciso disso agora, eu também quero isso agora. Que nem... Nossa, não sei se vocês chegaram até a época dos spinners. Pior que, eu fiz aniversário bem na época que tinha esses spinners, e eu não gostava disso. E eu ganhei uns 8 de presente. E no mês passado ninguém lembrava mais disso. Só que qual que era a parada do spinner? Era um bagulho que você rodava assim, mas como todo mundo tinha, aí as outras pessoas não queriam ficar de fora. E tinha um grupo de amigos meus lá, quando a gente tinha, 10 anos que a gente tinha. E aí todo mundo de um mês para o outro começou a namorar. E eu achei aquilo muito estranho, porque na minha cabeça não existia isso. A gente brincava de fazer bolinha de areia e tacar no outro, e de repente ninguém mais queria brincar porque estava todo mundo namorando. E aí, só que eu sabia que isso não ia durar. Por quê? Qual que foi a jogada? Um amigo nosso começou a namorar, e daí o outro também quis se comparar e namorar, e o outro quis se comparar e namorar também. E aí me perguntaram, mas você não se importa de ser o único do nosso grupo que não namora? Aí eu lembro que eu falei, não, eu sei que o namoro de vocês vai acabar mesmo,
Vocês só fazem isso porque o outro fez. Então, às vezes a gente quer uma coisa porque todo mundo tem. E é como eu disse, se vier na hora errada, não vai ser uma bênção, vai ser uma maldição. Porque a comparação só nos faz querer viver o propósito do outro e não o nosso próprio propósito. Cada um tem a sua própria caminhada. Alguém abre lá em Gênesis 1, 26 e lê. Olha só como Deus é criativo. Olha só, é só você sair na rua. Agora de noite não dá para muito bem, né? Mas de manhã a gente consegue ver como Deus é criativo na sua criação. E com o homem, ele foi mais criativo ainda. Porque o homem é totalmente diferente das outras criações que Deus fez. Você pega um cachorro, por exemplo, um cachorro caramelo. Pega 2 cachorros caramelo. Eles vão ter praticamente a mesma aparência. E eles vão falar a mesma coisa. Eles vão latir. Eles vão fazer a mesma coisa. Comer, dormir, se reproduzir, latir e cheirar os matos que eles vejam por aí. Só que com o homem não é assim. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo e ele seja criado na mesma casa que você, ele vai ser diferente de você. Quando vocês tiverem 18 anos, você vai perceber que um é completamente diferente do outro, mesmo tendo as mesmas experiências, a mesma criação, o mesmo tudo. Então, se cada pessoa é diferente, por que você quer se comparar com outra pessoa? Por que você quer ser outra pessoa? Existe sósia do Lula, sósia do Neymar. O Neymar já é Neymar, deixa o Neymar ser o Neymar. O Lula já é o Lula, deixa o Lula ser o Lula. Seja você, não queira se comparar com os outros. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma história, cada um tem uma capacidade e cada um tem uma oportunidade. A comparação, ela destrói vidas. Você quer se comparar com alguém? Esse é o melhor jeito de destruir a sua vida. Imagina que você começou a fazer atletismo agora e você quer se comparar com um cara que está praticando atletismo há 7 anos. Você só vai se frustrar, você só vai fracassar, você vai desistir. Por exemplo, para mim é difícil pregar. Tem pessoas que nascem com o dom de falar e elas falam de uma maneira muito coesa, coerente. Elas conseguem passar as ideias dela para outras pessoas e eu tenho mais dificuldade nisso. Já melhorei bastante, né, desde que eu comecei, mas ainda tenho bastante dificuldade. Seria injusto que eu me comparasse com o Pablo Marçal, por exemplo, que é um cara que é muito desenvolto na hora de falar. Ele fala 30 palavras em 10 segundos. Ele convence você de qualquer coisa, mesmo que ele esteja falando algo que seja errado. Só que ele mesmo disse que ele era gago, então ele também teve que treinar por isso. É como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e o seu irmão. O que aconteceria se o irmão do Cristiano Ronaldo tentasse se comparar com o seu irmão? Com o Cristiano Ronaldo, ele ia se frustrar, ele ia fracassar. Porque o talento que o Cristiano Ronaldo tem, a disciplina que o Cristiano Ronaldo tem, ele nunca ia conseguir ter. Talvez ele seja melhor que o Cristiano Ronaldo em outras coisas, e ele tem que explorar essas coisas, não se comparar ao seu irmão e querer ser melhor do que ele no futebol, porque isso é uma loucura. Foi Deus que determinou que o Cristiano Ronaldo seria jogador de futebol e que ele teria aquele talento. Porque talento se nasce com ele. Quem está falando amém aí? É como, por exemplo,
a gente olha aqui o que era o futebol antes do Pelé, o que era a Fórmula 1 antes do Senna, o que era o futsal antes do Falcão, o que era a aviação antes do Santos Dumont. Para quem não sabe, foi um brasileiro que fez o primeiro voo homologado. Santos Dumont é o pai da aviação. Sabe o que cada um tem em comum? Que todos eles se tornaram a referência naquilo que eles fizeram, mas cada um seguiu a sua própria caminhada. O que aconteceria se o Pelé quisesse tomar o lugar do Senna e o Senna no lugar do Pelé? Pois é, o Pelé não tinha passado nem no karting, e o Brasil teria 2 Copas. Por isso, meu irmão, não fique se comparando com outra pessoa. Eu que assisti o filme Odisseia, por exemplo, e o Daniel também, Odisseu, ele tem a sua própria caminhada, ele tem as próprias coisas que só ele sabe fazer. Ele sabe que a mulher dele está em perigo, quando ele recupera a consciência, ele vai lá e volta. Agora tem o ator lá que ele quer a mulher dele, que é o Robert Pattinson, acho que é assim que chama, o cara que fez o Batman. Não vou falar outro filme que ele fez. Ele fez o Batman. Aí, imagina que Odisseu, ele tá lá e pensa assim: eu não vou voltar para casa porque, sabe, esse cara aí que quer minha mulher, ele é mais alto do que eu. Ele tem um sorriso mais bonito do que o meu. Ele tem, sei lá, um nariz mais bonitinho do que o meu. Mas não. Odisseu, ele é um guerreiro. Ele tem personalidade e identidade própria. E tem coisas que só ele consegue fazer, só ele consegue proteger aquele reino, só ele consegue desentortar o arco. E ele se apega nisso, não na comparação com os demais, senão ele ficaria depressivo. Talvez você esteja se comparando com uma pessoa que você não é e nunca vai ser e não foi feita para ser. A comparação tira a nossa identidade e nos leva ao pecado. O que aconteceu com Raquel quando Lia teve filhos? Sentiu ciúmes, a comparação virou competição. Você percebe que cada uma poderia ter sido feliz nessa história? Se Lia simplesmente aceitasse o fato de que ela entrou nesse casamento de maneira arranjada e que ela nunca seria amada como Raquel, ela teria sido feliz por causa dos seus filhos. Se Raquel soubesse que Deus é quem determina todas as coisas, que nem Jacó já sabia, ela teria sido feliz e teria esperado no Senhor. A gente tem uma história na Bíblia parecida, que é a do nascimento de Samuel. Os pais de Samuel, Eucana e Ana, tinha outra mulher lá que era esposa de Eucana, e Eucana tinha filhos com essa mulher e com Ana não. E o que Ana fez, a mãe de Samuel? Ela orou, e aí Deus ouviu a oração dela, e ela teve um filho, e depois de Samuel ela teve outro, se eu não me engano. Qual que é a diferença de Ana com Raquel? Raquel só estava reclamando, só estava sendo ingrata, e aí Deus lembrou dela. Ana estava orando, e aí Deus ouviu a oração dela. A comparação é a mãe da inveja, da competição, e as pessoas acabam fazendo as coisas por bobeira depois. Foi ter filho com outra mulher por bobeira. Se vocês lerem a história de Abraão, vocês vão ver a quantidade de problemas que Abraão teve por ter filho com outra mulher. E logo tem pessoas que ficam falando: antigamente os caras podiam pegar um monte de mulher e agora na minha vez só posso casar com uma. Não, é só você ler o que acontecia quando o cara tinha mais de uma mulher, só dava problema, sempre deu. E para a gente concluir, se você não aprender a ser grato pelo que você tem, você sempre vai encontrar alguém que parece ter mais. Você nunca vai ser feliz. Então às vezes você fica reclamando da sua casa, dos seus pais, da sua família, da sua escola. Deus sabe porque fez as coisas assim. Deus é quem determina todas as coisas. Quando você nasceu, foi Deus que determinou quem seriam os seus pais. Deus já sabia o bairro que você ia morar. Deus já sabia a escola que você ia frequentar.
Se você não gosta dos seus pais ou acha errado o jeito que eles te criaram ou alguma atitude que eles tiveram, um dia você vai ter a oportunidade de ser pai e ou mãe e vai poder dar aos seus filhos o amor que você não teve, a educação que você não teve. Mas não fique comparando os seus pais com os pais dos outros, que isso é feio. Deus, ele não te deu o pai do outro. Deus, ele te deu os pais que você tem, a família que você tem. A comparação, ela é só uma desculpa para esconder o verdadeiro responsável, você. Não estou feliz com a minha condição financeira. Trabalho? Não gosto da casa que eu moro. Então compra uma casa. Você pode demorar 15, 20 anos, mas você vai juntando dinheiro e você vai lá e compra uma casa. Mas se você ficar só arrumando desculpas, se você acabar sendo ingrato, você nunca vai ser feliz, sempre vai ficar se comparando com os outros. E essa sempre vai ser sua desculpa para você continuar sendo uma pessoa medíocre. Gratidão é diferente de ser uma pessoa acomodada. A maioria das pessoas são ingratas e acomodadas. Aí falam, mas eu não tenho as mesmas oportunidades que fulano. E faz disso uma desculpa para continuar na mesma condição a vida inteira. Mas eu não tenho os pais de fulano. E faz disso uma desculpa para continuar sendo uma pessoa medíocre a vida inteira. Que nem eu conheço pais, que tiveram uma criação difícil, aí vai lá e passa isso para o filho também. Mas porque meus pais me criaram assim. Isso é só uma desculpa também. Eu também não tive coisas, e eu vou ter que aprender a dar isso para os meus filhos. Isso não é uma desculpa. O que eu penso? Que se você acordou hoje de manhã, você já tem uma oportunidade. Talvez você se compare com os outros. O cara nasceu herdeiro, o cara nasceu em uma boa condição, ele tem mais oportunidades do que eu. Mas aí você falou certo, mais oportunidades, mas você também tem oportunidades, nem que seja uma oportunidade. Se você levantou hoje de manhã, você tem a oportunidade de fazer algo. O maior culpado da sua situação, se você continuar sendo uma pessoa medíocre pro resto da vida, não é a casa que você nasceu, não é o bairro que você mora, é você. No fim, se você tem a oportunidade, você pode mudar. Pare de se comparar com os outros. Você não é o outro. Você não tem as oportunidades do outro. Deus, ele fez cada um com uma personalidade diferente, cada um com umas vivências de vida diferentes. Por quê? Porque cada um tem os seus próprios desafios. Cada um vai alcançar pessoas e fazer coisas que só a pessoa consegue fazer e não outra pessoa. Então, antes de encerrar, eu quero que vocês fiquem com essa frase na cabeça de vocês. A comparação, ela só nos faz querer viver o propósito do outro e não o nosso propósito. Você não é o outro. Pare de se comparar com o outro e comece a ser você. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que esteve aqui neste momento, Pai, que essas pessoas possam ter sido edificadas e que eu possa ter sido um instrumento, Pai, para ser bênção na vida dessas pessoas, Pai. Eu não sei as dificuldades que essas pessoas enfrentarão ao longo da semana delas, Pai. Eu não sei as dificuldades que as pessoas enfrentam em casa, mas que o Senhor esteja guiando elas em todos os momentos e que o Senhor esteja trazendo, Pai, a paz que excede todo o entendimento para a vida e o coração dessas pessoas, que só vem de Ti, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando delas, da família delas, da casa delas, Pai. Que a casa delas seja um ambiente de amor, Pai, esteja protegendo esses adolescentes nas escolas também, Pai, livra eles de todo o mal, Senhor, e que essas pessoas fiquem, Pai, com o que foi dito hoje, e que mais do que isso, elas sejam praticantes da palavra, porque não basta só ouvir, nós também temos que praticar. Em nome de Jesus,
Amém.